Pessoal, pergunta sincera para vocês. Vocês acreditam que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o 8 de janeiro? Responde sinceramente. Não, eu acho que o Bolsonaro teve responsabilidade sim e que o Bolsonaro planejava e tentava sim articular para que o Lula não assumisse o poder. E foram os militares que não permitiram isso. Ou você acha, não, Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas da Constituição e não tentou de forma alguma nada disso. Por que eu estou falando com vocês? Por causa dessa matéria da CNN aqui. A Polícia Federal deve indicar o Bolsonaro, o Braga Neto e outros generais pelos atos do 8 de janeiro. Inclusive, o general Augusto Heleno aqui. Tá? A investigação minimiza, no entanto, a possibilidade de pedir a prisão do ex-presidente. Então, hipótese de prisão agora é rechaçada por parte da Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Segundo fontes da Polícia Federal, o inquérito será concluído até agosto, com elementos suficientes para indiciar também o ex-ministro Braga Neto, além de generais. A PF apurou que o Bolsonaro chegou a discutir o conteúdo de uma minuta de golpe com assessores e pediu ajuste no documento. Segundo a reportagem aqui, o general Augusto Heleno com o Braga Neto chegaram até o Freire Gomes, isso segundo delação premiada do próprio Freire Gomes, chegaram até ele, fizeram a proposta da minuta e de que os militares tomassem, o poder e não permitissem que o Lula subisse a rampa. A pergunta que eu tenho para vocês é: vocês acham, no contexto todo, que realmente houve um ingresso, uma tentativa desse golpe? A fase da execução de um possível golpe de Estado chegou a acontecer, sendo que o Bolsonaro estava fora do país? Então, fazendo algumas análises aqui de alguns juristas, eu vou pegar os dois pontos de vista de alguns juristas. Alguns juristas que defendem que sim, existiu uma possível tentativa de golpe de Estado, eles dizem o seguinte: olha, o Bolsonaro, a partir do momento que ele sentou com o general, que é quem tinha poder de fazer efetivamente alguma medida, ele cometeu crime. Já estava configurada ali a hipótese do crime tentado. Então, uma tentativa, o núcleo é tentativa. E olha só que interessante, só vagando um pouco no direito, o golpe de Estado é um crime que se pune a tentativa e não a conclusão do crime, diferente de um homicídio. O homicídio, você pune a tentativa, eu tentei matar alguém, ou você pune o resultado, eu matei alguém. Já a tentativa de golpe só é tentativa porque se eu tentei e não consegui, eu vou ser punido. Se eu tentei e consegui, eu sou o poder, eu não vou ser punido. Entenderam? Então, só divagando sobre isso. Agora tem uma outra ala que diz o seguinte: não, o ato da cogitação, que a cogitação é você sentar do lado do seu amiguinho aí e falar: gente, vamos fazer bullying contra o nosso colega? E aí o seu amiguinho fala: não vou fazer bullying. Isso é cogitação, não é ato de execução. Então, uma outra ala fala: de forma alguma, nunca existiu tentativa de golpe, Bolsonaro estava fora do país, Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então, assim, há uma divisão aqui daqueles que defendem que tentou, outros que defendem que não tentou. Eu acho prematuro demais, tá? E acho que aventar aqui a hipótese de que houve uma tentativa de golpe é meio que forçar a barra, tá? Então, eu não vislumbro, isso é a minha opinião jurídica, eu não vislumbro uma tentativa de golpe de forma alguma. Então, eu não concordo com o posicionamento da Polícia Federal, mas isso é a justiça que vai definir. E na sua visão, o Bolsonaro tem responsabilidade pelo 8 de janeiro ou não? A minha visão é que não, tá? Eu discordo aqui do posicionamento da Polícia Federal. Mas e vocês? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, passando para outra matéria agora. Eu achei interessante demais, porque até a Globo veio desmentir fake news do Lula. A palavra é essa, fake news. Tá? Fake news divulgada pelo presidente da República. É lógico que a mídia não vai tratar dessa forma, mas até a Globo caiu
matando em cima do Lula, né? Caiu de pau em cima do Lula aqui pelo tamanho dessa fake news. Quem fez a publicação foi o Caporeso aqui, que escreveu o seguinte: a mentira exige um esforço constante, pois uma vez contada, precisa ser mantida para não ser desmascarada. Isso implica em um ciclo interminável de novas mentiras para sustentar a original. A verdade, ao contrário, é estável e não requer manutenção. Portanto, mentira é um fardo que cresce com o tempo. E aí ele cita essa matéria da Globo. Esse jornalista, não sei o nome dele, tá? Mas ele, sabe, tá ali e é defensor assíduo do governo Lula. Mas nem ele, nessa aqui, topou defender o governo Lula pelo tamanho do impropério que o Lula disse, de dizer que nunca existiu corrupção na Petrobras. Aí é tentar reescrever a história de uma forma absurda. Praga de gafanhotos foi a corrupção. Essa seria a melhor comparação. Quem destruiu a imagem da Petrobras não foi nem o governo americano, nem a Lava Jato. Foi, por exemplo, Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco, que devolveram o dinheiro da roubalheira. Então, se é um complô dos Estados Unidos para tirar a Petrobras e botar petrolífera estrangeira, é de se concluir que Paulo Roberto Costa e Barusco são agentes da CIA. Essa é a minha conclusão, né? Essa é a conclusão. Que eles são a principal prova de que houve corrupção. E mais, se o PT está convicto ou insinua que não houve corrupção na Petrobras, por que não abre um inquérito contra a diretoria da Petrobras, que em 2014 admitiu publicamente que o balanço estava maquiado? Eles admitiram uma perda de 6 bilhões. A própria empresa admitiu uma perda de 6 bilhões. Se isso é uma farsa, isso gerou indenização, inclusive, nos Estados Unidos, onde ela tem ações lá. Então, se foi uma farsa feita pela própria empresa, cadê o inquérito? Por que não abre o inquérito e vão atrás dessa diretoria que confessou 6 bilhões de perdas pela corrupção? Praga de... E vamos falar que 6 bilhões de dólares, tá? Dólares. Vamos lá. É simples, gente. É uma fake news. Não existe como apurar quem disse isso, quem falou que a Lava Jato não encontrou corrupção, tá espalhando fake news. Quem falar que não houve corrupção no governo Lula e na Petrobras, tá espalhando fake news. E aí é o presidente, hoje o Lula, que era o mesmo presidente da época da Petrobras, mentindo descaradamente, tentando reescrever a história. E nem a Globo caiu no papinho e na lábia do Lula nessa aqui, tá? Pessoal, vamos lá. Ontem eu abri uma discussão aqui interessante com vocês. Eu falei sobre um projeto polêmico que foi aprovado, que trata da liberação de cassinos no Brasil. Projetinho bem polêmico. E aí dividiu opiniões. E é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu tô tentando abrir as discussões com vocês para que pessoas que pensam no bem do país, tá? Porque eu tô abrindo a discussão entre a própria direita. Você que me assiste, provavelmente você se define de direita. Ou, no máximo, um centro-esquerda, no máximo. Mas são pessoas mais centradas. E por que eu tô querendo discutir aqui? Porque são pessoas que visam o bem do Brasil. E vamos ser sinceros, a galera da esquerda não visa o bem do Brasil. Elas visam o próprio umbigo. A galera que defende a retirada de bebê no útero, defende a legalização da droga, defende a violação de crianças. Esse tipo de gente, pra mim, é abominável. Tá? É abominável. Eu tô falando com gente sensata que entra numa discussão séria para falar, não, cara, eu acho que isso aqui é o melhor caminho para o Brasil. Isso aqui não é o melhor. Por exemplo, eu levantei a discussão aqui. E aí, Pablo Marçal ou Ricardo Nunes? E aí eu exponho um lado, exponho o outro. Pessoal, o que vocês acham? O Tarcísio, o Zema, a Michele ou o próprio Bolsonaro concorrendo em 2026? É um discurso que é um discurso de pessoas que pensam no Brasil melhor vão levantar. E aí eu falei da questão dos cassinos, que gerou discussão dentro da própria direita e da esquerda também. Então foram 12 votos a 10. Ganhou, o projeto passou no Senado. E aí abriu-se uma discussão, sabe, muito interessante aqui. A Emília Vendra, ela escreveu o seguinte, eu não concordo com o PL dos cassinos, não sou a favor de cassino no Brasil, não apoio o jogo de azar, vícios
Muitas famílias perdem tudo, passam fome, matam as esposas, os filhos, é um tráfico, acaba com a nação, vai matar muita gente. Então, esse é o argumento dela contra o PL dos cassinos. Já a Tânia Maria escreveu o seguinte: a existência dos cassinos fomentaria empregos, estudos de outras línguas, traria desenvolvimento para as regiões onde se instalassem. Culpar o jogo, ao invés de culpar o jogador, típicos de tontos, né? Então, assim, você vê que tem algumas discussões, o brasileiro vai para a fronteira e o dinheiro fica no país vizinho. E aí eu citei, né, que eu estou vivendo em Punta del Este, né, no Uruguai. Isso não é novidade para ninguém, eu já estou falando de algum tempo. E aqui no Uruguai é liberado, tá? É liberado. Então você pode entrar num cassino e jogar. E quando você chega em Rivera, que é uma cidade fronteiriça entre Brasil e Uruguai, tem um cassino enorme e é lotado de brasileiros. Os brasileiros vão para lá para jogar, né? Os brasileiros vão jogar lá e os uruguaios são super felizes e abertos quanto a isso, porque gera muito emprego e traz muita receita para dentro do país. Então, essa é a discussão. E aí, gerar ou não gerar, abrir ou não abrir, essa é a discussão saudável que eu quero fomentar com vocês. Então, alguns vêm com críticas: cara pálida, você tá falando errado, mas não sei o quê. Você tá dividindo a direita. Não é a questão de dividir a direita. É trazer o assunto para quem pensa no país. Não, aqui, qual seria o caminho? Você imagina se as discussões do país fossem tomadas sem pensar só no umbigo dos próprios parlamentares, né, um umbigo dos próprios comandantes da nação, vamos dizer assim, se fosse pensado em prol do povo, com o povo entrando na discussão de verdade, o quanto seria melhor. E aí, é isso. Então, quando eu levanto a discussão aqui, é porque eu quero saber de pessoas que realmente pensam no país, tá? Pensam no país. Inclusive, questão do Pablo Marçal e do Nunes, eu falei para vocês. Vamos de matéria sobre isso. Olha que interessante. Nunes terá um coronel como vice com apoio de Tarcísio e Bolsonaro. Isso aqui foi uma bola dentro, tá? Bola dentro para emplacar o Nunes. Eu fiz uma enquete com vocês, olha só. De convicção. Esquece Bolsonaro. Se hoje o Ricardo Nunes fosse o candidato de centro que ele não é de direita, todo mundo sabe, e tivesse o Pablo Marçal como candidato, centro-direita, vamos dizer assim, não é a direita bolsonarista, mas é um centro-direita. Qual dos dois você apoiaria? Qual dos dois estaria contigo? Né? Não, eu votaria no Pablo Marçal por causa disso ou daquilo. Não, eu votaria no Ricardo Nunes por causa disso ou daquilo. Eu me alinho com o Ricardo Nunes. Ou, agora mudando para o segundo cenário, não, eu voto no Nunes porque é o candidato do Bolsonaro. Sabendo que o Nunes não é direita, nunca foi, não se declara e nem gosta do bolsonarismo. Tem nojinho do bolsonarismo. Mas o Bolsonaro nunca erra nas indicações dele. O quê? Mas, nunca erra? Aí você forçou. Esqueceu? Cássio Nunes, Augusto Aras, esqueceu do André Mendonça, esqueceu de várias outras indicações aí que se viraram contra o Bolsonaro. Então, assim, a grande questão é, hoje, o Bolsonaro fez uma bola dentro, que é mandando que o candidato da direita se apresente para ser pelo menos o vice, né? Para não ficar uma chapa tão centro-esquerda que é o Ricardo Nunes. Com o histórico de combate à corrupção e a exploração sexual infantil, o Coronel Melo deve ser o vice do Nunes. Isso desagradou demais os petistas pela raiva dos militares que eles têm. Nesta sexta-feira, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, deve oficializar o Coronel Ricardo Melo Araújo, do PL, conhecido como Coronel Melo, como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes, para a reeleição à Prefeitura de São Paulo, marcada para outubro desse ano. O anúncio está previsto para ser feito, né, durante um evento conjunto na Zona Sul de São Paulo. E aí, o que me chamou a atenção é que agora, como vice, o Coronel Melo como vice, é uma figura mais alinhada ao bolsonarismo, mais alinhada até ao próprio Tarcísio. É um cara não tão radical à direita, mais focado
no debate em relação a políticas públicas, como é o caso, por exemplo, do combate à violência, e vai trazer muito voto do pessoal, que vai ter muita gente que vai votar pelo vice e não pelo Nunes. Pelo vice, não pelo Nunes. E aí mostra que o espectro, né, do PL, do partido, tá fazendo de tudo para trazer para dentro do jogo de volta os bolsonaristas, porque eu sei que tem muitos que estão pulando fora, mesmo o Bolsonaro falando, pedindo, tem muita gente pulando fora e indo pro Pablo Marçal. Então, e o Nunes estava fazendo nojinho, não, eu que vou escolher, queria pôr que não seja uma figura da política interessante, eu já falei para vocês muitas vezes o Aldo Rebelo, mas tava com nojinho, ainda queria escolher quem era, e não quero uma pessoa bolsonarista para não me vincular ao nome bolsonarista, tá? Só quero o apoio do Bolsonaro, mas não quero ser vinculado com bolsonarista. É o Nunes. E agora, depois do Pablo Marçal, depois da pressão do Pablo Marçal, acabou insurgindo aí, né, a hipótese de pressionar por um nome, né, contra aí o Guilherme Boulos. E você, nesse emaranhado todo, qual você apoiaria? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.